paz do Senhor, amada igreja. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, para pregar a sua palavra, para divulgar esse evangelho, muitas das vezes esquecido, abandonado, mas que não perdeu a eficácia na vida daqueles que o buscam. E a mensagem de hoje tem como tema a provisão de Deus na vida de Elias, servo obediente. Vou repetir: a provisão de Deus na vida de Elias, servo obediente. Na minha saga de fazer a leitura do Evangelho, enfim, de toda a Bíblia, eu estou agora no capítulo de 1 Reis. E aí no seu capítulo 17, eu me deparei com a história de um dos profetas mais usado por Deus do Antigo Testamento. Um profeta que fazia prodígios, milagres e maravilhas com muita simplicidade, sem muito alarde. Um profeta que era usado por Deus em todo o tempo. Um profeta que teve uma vida espetacular. Para quem não conhece a vida de Elias, eu deixo aqui as minhas recomendações. Vale muito a pena. Elias foi um servo obediente ao Senhor. E o Senhor colocou no meu coração para pregar sobre a vida de Elias. Só que a vida de Elias é tão cheia de milagres, de prodígios e maravilhas, que eu fiquei com dificuldade de saber qual a mensagem que o Senhor queria. E aí li várias vezes essa história, até que o Senhor colocou em mim um propósito. Por que não fazer mais de uma mensagem sobre esse homem de Deus? Por que não? Porque Deus o usou de uma forma sobrenatural, de diversas formas e em diversas ocasiões. E as lições que estão nessa história servem para nossas vidas, para a edificação da nossa alma, para a edificação do nosso ministério. Então, o Senhor colocou, por que só uma? Por que não faz mais de uma? Então, vamos ver quantas mensagens a gente consegue extrair da vida de Elias. Amém? E para a gente começar, vamos lá no início, capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17, no seu verso 1, que diz o seguinte, comecinho da história de Elias, diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe. Aí aqui eu vou abrir um parênteses. Quem é Acabe? Acabe foi o filho de Jeroboão, aquele rei que reinava sobre as 10 tribos, Porque o que acontece? Israel estava dividida. A tribo de Judá permanecia com o filho de Salomão, E as outras 10 tribos estavam sob o domínio de Jeroboão. E quando ele morreu, foi para a vida do filho dele, Acabe. Porém, as 10 tribos de Israel, que estavam sob o domínio de Jeroboão, viviam em profanação do Senhor. Viviam adorando a outros deuses, Baal, Astarote, enfim. E Acabe era esposo de Jezabel, uma das mulheres mais cruéis da Bíblia. E o que acontece? Nesse tempo, Israel era uma nação, vamos dizer assim, que tinha se afastado do Senhor. As 10 tribos tinham se afastado do Senhor, adorando a outros deuses. E nesse contexto, Deus levanta Elias. E o interessante que eu percebi é que cada geração de Jeroboão, quando nascia, cada filho dele era pior do que o que ele tinha feito. E o pior ia piorando. Piorando o que, Wellington? Piorando, meus amigos, piorando a adoração a outros deuses, se afastando cada vez mais
daquilo que o Senhor queria para aquela nação, para aquele povo escolhido. E aqui eu já abro um parênteses para nossas vidas. Se a gente não reconhecer o nosso pecado, à medida que a gente vai transgredindo na lei, transgredindo na vontade do Senhor, a gente vai se afundando cada vez mais. A gente vai percebendo na história desse povo que quanto mais ele adorava outros deuses, mais coisas terríveis aconteciam, mais coisas ruins aconteciam. Então, quanto mais nós nos afastarmos do Senhor, piores coisas irão acontecer na nossa vida. Então, nós somos pecadores. Se a gente falhou, é necessário que nós venhamos a nos arrepender e voltar ao primeiro amor e clamar ao Senhor pela sua misericórdia. Mas esse povo aqui não queria isso. E eu tenho certeza que se você se afastou e você está vendo esse vídeo nesse momento, é porque você tem sede de Deus e você quer se reconciliar com Deus. E Deus irá levantar Elias na sua vida para dizer o que você precisa fazer, ou até mesmo para repreender o caminho que você tem seguido neste momento, para que você possa se consertar e voltar para o Senhor. Amém? Então Deus sempre levanta seus profetas, assim como foi lá no povo de Israel, também é assim nas nossas vidas. Quando nós nos perdemos, Deus levanta profeta. Quando nós precisamos de um direcionamento, Deus levanta profeta. Quando nós precisamos de um milagre, Deus levanta profeta. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Ele não muda e não vai mudar. Porque Deus é eterno, as suas misericórdias não têm fim, e elas se renovarão a cada manhã. Você pode dizer: mas eu já pequei demais, eu já me afastei demais. O Senhor tem misericórdia, as suas misericórdias são ilimitadas. Não fique com vergonha. Não tenha vergonha porque você se afastou, porque você se deixou levar pelo desejo da carne. Não tenha vergonha porque você se deixou levar pelos seus amigos, pelas más influências. Volte ao Senhor. Se volte a Ele, porque o seu amor é infinito. Ele nos ama, independente do que somos ou do que fazemos. Mas Ele se recusa a nos deixar do jeito que estamos. Amém? E aí Deus levantou Elias. E aí Elias, logo no seu primeiro ato na Bíblia, ele faz algo espetacular, né? Geralmente, quando a gente vai começar um ministério, a gente vai começar com coisas pequenas, né? Dia após dia, tal, vai aumentando. Mas na Bíblia não. Já relata Elias tocando terror pro inferno. Meu irmão, Elias não brincava não em serviço não. Veja só a primeira palavra que Elias fala: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Meus irmãos, é necessário muita intimidade com Deus para falar com essa autoridade. E ele não estava falando com essa autoridade para uma pessoa qualquer. Ele estava falando com essa autoridade para o rei da nação a qual ele pertencia. E ele estava falando, e algo que ele estava falando era algo de uma ousadia tremenda que só quem tem negócio com Deus consegue compreender. Muitas das vezes a gente quer se calar diante de uma situação, mas se Deus nos incomodou, se Deus colocou aquela mensagem no nosso coração, é necessário que nós tenhamos a ousadia
necessária para fazer o que o Senhor quer que façamos, para dizer o que o Senhor quer que dizamos. Amém? Então, meus irmãos, esse homem mostrava já em sua primeira mensagem uma intimidade muito grande com Deus. E esse é o segredo, irmãos. Para que nós tenhamos a ousadia necessária, é necessário que a cada dia nós tenhamos intimidade com Deus. Nós possamos buscar a Deus verdadeiramente. Amém? E aí, continuando aqui, logo na sequência, o povo de Israel, a região de Israel, ficou sem chuva. Ficou sem chuva. Veja que a palavra do profeta se cumpriu. Veja que a autoridade e a ousadia que Deus deu para Elias fez com que a sua palavra se cumprisse. E o povo passou por diversas dificuldades. Mas por que o povo estava passando por essas dificuldades? Fome, miséria, sede. Porque se não tem água, os animais não se alimentam. Se não tem água, não planta, não colhe, não tem alimento. Então não tem alimento, não tem água, tem miséria, tem fome. E por que o povo estava passando por isso? Porque se afastou dos caminhos do Senhor. Porque se afastou daquele que o tirou do Egito, daquele que proveu todas as suas necessidades no deserto, mas se afastaram e adoraram a outro Deus. Então, um sinal, meus irmãos, não que isso seja definitivo, porque muitas das vezes Deus nos coloca na prova, mas um dos sinais que a gente deve buscar ao Senhor é se a provisão está faltando. E aí a gente tem que buscar para entender se aquela situação é por uma repreensão que o Senhor está nos fazendo, ou se está nos fazendo crescer, amadurecer diante daquela dificuldade. Porque, como dizia irmão Lázaro, o deserto é a escola do Senhor. Então pode ser uma escola ou pode ser uma repreensão. Então, meus irmãos, que nós venhamos a vigiar cada vez mais. Mas a história dessa situação de seca, né? Eu falei que o tema é a obediência de Elias. E veja que ele obedecia a cada momento. Logo depois dele profetizar contra o povo de Israel, Deus disse: vá para o monte, vá para lá que eu vou mandar os corvos te alimentar. Obediência. Mesmo não entendendo, talvez na mente dele ele poderia pensar: como é que os pássaros vêm trazer alimento para mim? Se raramente ou dificilmente eles terão alimento, ele vai trazer alimento para mim? Se eu disse: vá no riacho, lá vai ter água e o alimento eu vou mandar, eu vou prover. Mas por que Deus agia na vida de Elias? Porque ele era obediente e fazia o que Deus mandava, independente se fosse profetizar contra um rei ou ir para um local isolado se alimentar pela provisão do Senhor. Ele obedecia ao Senhor e ele foi. E Deus proveu a necessidade dele. Os pássaros iam e levavam alimento. E ele tomava água do riacho. E ali ele ficou por um tempo. E aí Deus disse: não, peraí, o riacho secou. O riacho secou e Deus disse: agora saia daí e vá para uma casa de uma viúva de Serepta. Eu fico imaginando quanto tempo Elias ficou lá. Quanto tempo Elias ficou lá? Se quando ele saiu a seca já comia braba no centro, já não tinha comida, já não tinha alimento, já não tinha nada. Ele foi para o meio do nada, voltou para a casa de uma viúva que não tinha nada. Mas ele obedeceu, ele não questionou. Ele disse: sim, Senhor, eu vou. E quando chegou lá, ele encontrou no capítulo 17, ainda, estamos no capítulo 17, deixa eu voltar aqui, passou um pouquinho demais, ok, no capítulo 17, diz assim: Elias
Porém, lhe disse para a viúva, quando ele a encontrou: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. E o que foi que ele disse? Ele perguntou, ele pediu água primeiro, a mulher foi pedindo, foi lá levar, foi buscar água. Quando ela estava no caminho, ele disse: traga também um pedaço de pão. Ela disse: oh meu Senhor, eu não tenho nada, o que eu tenho é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que eu vou preparar para mim e o meu filho, para que depois possamos morrer. Veja que a situação daquela senhora, daquela viúva, já estava no extremo. E aquela senhora representava a nação de Israel, que estava sem o noivo, que estava sem o seu cordeiro, que estava sem o seu rei, que estava perdida, sozinha, abandonada, no meio do nada. Mas Deus mandou um profeta e disse: não tenha medo, não tenha medo, porque Deus já está cuidando, Deus já está resolvendo essa situação, Deus já está tratando essa situação. E quando eu falo que essa viúva representa o povo de Israel, eu falo daqueles que não se prostituíram para Baal. Eu não falo daqueles que estavam nos altares adorando a outros deuses. Eu falo que ali, naquela nação, ainda existiam pessoas e servos de Deus, que por conta do pecado de muitos, passaram por necessidade. E aquela viúva era uma delas. E ela já estava com um pouquinho de farinha, só um pouquinho de farinha. Já estava no final das suas forças. Quantas das vezes nós nos chegamos a essa situação? Nos chegamos a uma situação em que nós buscamos e queremos um pouco mais de força para continuar, onde a nossa esperança é apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. A nossa esperança está igual à quantidade de alimento que essa viúva tinha. Estamos tão minados pela dificuldade, estamos tão minados pelas acusações, estamos tão minados pela provação, que só nos resta um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas Deus enviou o seu profeta, Deus fez o riacho secar para que ele saísse daquele lugar e fosse prover o milagre na vida daquela senhora. É assim que Deus age. Deus tem um plano perfeito para a minha vida e para a sua vida. Ele não faz nada por acaso. Ele não faz nada de uma forma desordenada. Não é ao acaso, não é sorte, é Deus. É Deus quem cuida, é Deus quem sara, é Deus quem provê. Na vida dos servos obedientes, na vida daqueles que buscam e procuram e continuam buscando ao Senhor, mesmo em meio à seca, mesmo em meio à provação, mesmo em meio à dificuldade, continuam buscando ao Senhor, obedientes à sua palavra. Amém? Eita, mas não acabou por aí, porque vocês sabem. E aí o homem de Deus vai, levanta e diz: pois assim diz o Senhor, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até que o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A tua esperança não vai morrer, a tua esperança não vai acabar, até que o Senhor cumpra a sua promessa na sua vida. Aleluia! A farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar, até que o Senhor venha cumprir aquilo que Ele prometeu e a chuva há de descer sobre a terra. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre.
Você pode estar no final das suas forças, mas a promessa do Senhor, ela não se afastou de você. O Senhor ainda cuida dos seus. Você pode estar no final da sua esperança, mas o Senhor continua a mandar os seus profetas e a prover aqueles que o amam. E a palavra do Senhor sobre a vida desse homem, Elias, mais uma vez mostrou que devido à sua fidelidade, veja, só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ele profetizou que não iria acabar, que o azeite não iria esgotar até que chovesse. E a mulher foi lá também obediente, pela fé, porque sabia, nossa, se você já tem um pouquinho, você vai ter que dividir com outra pessoa. E o profeta ainda disse assim: tire primeiro o meu, depois você pega o seu e do seu filho. Aleluia. Se você a esperança está pouca, coloque e deposite essa esperança no Senhor, primeiro nele, depois nas outras coisas desse mundo. Se as suas esperanças estão poucas, se o azeite está pouco, se a farinha está pouca, se a alegria está pouca, deposite esse pouco no Senhor, não em outras coisas desse mundo, em que quer que seja, pessoa ou local ou ideia, no que quer que seja. Primeiro o Senhor, primeiro a obediência. E o Elias foi ousado, ele disse: não, prepare primeiro para mim, depois, com o que sobrar, você vai fazer para você e para o seu filho, e não vai secar a farinha da vasilha, nem o azeite da botija. Amém, meus irmãos? A vida desse homem, em apenas um capítulo, ele fez vários milagres, vários prodígios, e existem várias mensagens que nós podemos trazer para nossas vidas, porque Deus agiu através desse homem por conta da sua obediência à sua palavra. E você pensa que acabou por aí? Só no capítulo 17? Tudo isso, irmão? Acabou não, filho? Acabou não? Logo depois, e aí Deus proveu. Deus fez com que a farinha não acabasse, o azeite não acabasse, e ele continuou hospedado na casa dessa mulher, se alimentando, ela se alimentando, o filho dela se alimentando, e a seca rolando. Enquanto todo Israel estava sofrendo, o povo de Deus estava embaixo da sua proteção, da sua poderosa mão. Enquanto todos ficam se prostituindo para outros deuses, buscando e colocando a sua esperança em outros deuses, sacrificando a outros deuses, aqueles que são chamados, escolhidos, obedientes e estão debaixo da proteção do Senhor, da provisão do Senhor. Enquanto todo Israel, as 10 tribos de Israel passavam por seca, aquela mulher tinha alimento para ela, para o filho dela, e ainda transbordava para a vida de Elias. Aleluia! O segredo é servir ao Senhor, o segredo é ser obediente ao Senhor. Aí, logo depois, vem aquela calamidade. O filho dessa mulher para de respirar, morre. E aí ela chega e diz, algum tempo depois, que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Veja que Deus já tinha agido na vida daquela mulher, e por essa situação ela já estava acusando os homens de Deus de ter feito algo contra o seu filho, culpando a Deus através daquele homem pelo pecado que ela cometia. E aí o inimigo, ele é cruel, né? Deus lá fez a provisão, Deus estava naquela situação no filho daquela mulher para fazer um mover ainda maior na vida dela,
E a primeira coisa que aconteceu, ela acusou ao Senhor. Ela acusou o servo de Deus. Mas Deus era com aquele homem. Deus não deixava a palavra daquele homem voltar vazia. E aí ele foi e clamou. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Aleluia! E o menino voltou à vida, porque a situação de morte que aconteceu na vida daquela criança não foi para que houvesse desgraça na vida daquela mulher, como ela o acusou. Foi para que se manifestasse a glória de Deus na vida de Elias. Porque Deus sabia que ele precisava estar ali naquele lugar. Deus poderia ter deixado ele no riacho. Deus poderia ter deixado os corvos o alimentando e aquela mulher iria perecer e o seu filho iria morrer. Mas Deus já sabia o que ia acontecer. E é assim na minha vida e na sua vida. Deus, ele se antecipa às situações. Quando acontece uma situação que você não entende, não é para entender mesmo não, porque Deus já está lá na frente, já está vendo o que está acontecendo, para te livrar do mal ainda maior. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E só depois de Deus ter feito tudo isso, foi que aquela mulher pegou e disse: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Foi necessário 2 grandes milagres para que aquela mulher acreditasse naquele homem, no enviado de Deus. E o que é necessário acontecer na sua vida para que você acredite no profeta que Deus enviou e tem enviado a cada dia na sua vida? Não há necessidade, irmãos, de acontecer milagres mirabolantes. Sabe por quê? Porque a sua vida já é um milagre. Porque o fato de você se levantar, respirar, o fato de você ter várias coisas que são essenciais a muita gente que não tem, já é o milagre da sua vida. Então dê ouvidos à voz do Senhor. Dê ouvido àqueles que o Senhor envia, para que possa continuar e viver nessa vida em prosperidade, saúde e paz. Que foi assim como essa mulher viveu. E foi assim que essa mulher viveu enquanto obedeceu e esteve na companhia de homens de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus dê uma semana abençoada. Ia fazer essa mensagem ontem, mas só que de madrugada iria ficar um pouco complicado, talvez eu acordasse a minha família. E se essa mensagem te agregou em algo, se tocou em você de alguma forma, envie essa mensagem para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser tocadas e para que o Evangelho seja divulgado. Não é para que o Wellington cresça, não é para que o Wellington apareça, mas é para que Deus cresça e apareça nesse mundo tão tenebroso que a cada tempo que passa é mais entregue a Baal e aos deuses do inferno. Então que nós possamos divulgar o Evangelho através dessa mensagem, através de outras mensagens, através de versículos bíblicos, através de panfletos, de atividades que possam edificar o reino nessa terra e prolongar cada vez mais e ampliar cada vez mais a igreja do Senhor aqui na terra. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.